Olá, paz de Jesus. Tema do nosso encontro: mandamentos. O primeiro contato das crianças, dos catequizandos, com esse tema. Então nós vamos introduzir o tema, dar um apanhado geral e depois nos próximos encontros nós especificamos, trabalhamos melhor cada um, a compreensão de cada um dos mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Amém. E vamos utilizando o método que Jesus utilizou com os discípulos de Emaús. Primeiro ele se aproxima e vê o que eles sabem, mesmo que seja sobre um assunto diferente. Então nós começamos com um assunto que provavelmente todas as crianças conhecem ou já viram alguma coisa. Placas de trânsito, regras de trânsito. E aqui eles vão identificando as regras, eles podem falar o que são cada uma dessas placas, o que elas indicam, e aí nós questionamos. As regras de trânsito, elas vieram para proibir alguma coisa ou para orientar? Aqui, proibido buzinar. Mas por que ela surgiu? É uma orientação para dificultar a vida do motorista ou para facilitar a vida do motorista? E aí nós podemos registrar isso. As regras de trânsito, elas vieram para orientar os motoristas, o que eles devem fazer. Preciso parar para observar, preciso respeitar o sinal, porque pode ter outra pessoa cruzando a via. E isso tudo facilita a vida no trânsito, porque imagine o caos que seria se não tivessem regras. Pois bem, assim surgiram as regras de trânsito. E na nossa vida? E na vida das pessoas de Deus que somos nós? Como que é? O que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer? E aí nós começamos com o iluminar. Certa vez, pode ser contada essa história, certa vez há muitos tempos atrás, as pessoas de Deus estavam confusas, não sabiam o que era certo e o que era errado. Algumas diziam que uma coisa era certa, outra dizia que não, que aquilo era errado. E então elas rezaram e pediram para Deus que as orientasse. E aí, um menino chamado Moisés, que tem uma história que eles podem conhecer ou não, se você tiver Bíblias ilustradas, pode levar para que eles observem, né? Um moço chamado Moisés, que já foi um menino, como todos nós, ele tinha um contato muito especial com Deus, ele conseguia entender a mensagem de Deus. E então, rezando, um belo dia, Moisés subiu uma montanha, conversou com Deus e entendeu o que Deus queria para aquele povo. E Deus, então, passou 10 regras de como as pessoas deveriam se comportar, o que elas deveriam fazer e o que era errado, o que elas não deveriam fazer. Essas regras eram para acalentar aquele povo. Aqui eu tenho outra Bíblia que também tem essa imagem das 10 regras. Então, Moisés teve essas 10 regras e essas regras estão na Bíblia. São tão importantes que estão em 2 lugares aqui na Bíblia, diretamente, né? Pode-se procurar as citações e ler rapidamente para as crianças ou apenas, então, apresentá-las, as 10 regras. Os 10 mandamentos, são assim que são chamados, mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, enfim, leia-se todas elas. Muito bem, tendo aqui as 10 regras, nós olhamos aqui o 9 e o 10º, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Uma maneira mais fácil é nós trabalharmos esses 2 juntos, e então nós temos os 10 mandamentos, juntando o 9 e o 10. Por aí estão as orientações de Deus para nós, para a nossa vida, para orientar e facilitar. Tendo os mandamentos apresentados, de forma que eu posso preencher, colocar mais coisas aqui, eu vou ter 3 saquinhos com 3 características, 3 formas diferentes de dizer esses mandamentos. Um deles é apresentar esses mandamentos de forma positiva. Então a palavra não estará. Não falar seu santo nome em vão, por exemplo, eu coloquei que é dizer que é de Deus as coisas que são de Deus, as coisas boas. Então a criança vai, põe a mãozinha dentro do pacotinho, pega o papelzinho, quando ela sortear este mandamento, ela tem que identificar isso, o grupo todo ajuda a identificar que isso se refere a não falar seu santo nome em vão. Ela vem e cola aqui o papelzinho de não falar seu santo nome em vão. Por exemplo, o não levantar falso testemunho é falar a verdade. Então, ela vai sortear o papelzinho falar a verdade e vai identificar que falar a verdade é não levantar falso testemunho ou não mentir. A palavra mentir faz mais sentido para as crianças do que falso testemunho, né? Uma outra forma é transformar essas frases numa coisa mais moderna, né? Então, temos outro saquinho com outras frases
mais modernas para os mandamentos. Isso eu tirei do Yucat infantil. Então, vou recortar exatamente os papeizinhos que estão relacionados aos mandamentos, como o Yucat infantil apresenta. Por exemplo, não falar seu santo nome em vão. Aqui está escrito assim, ó: não faça piadas bobas com o nome de Deus e não deseje que ninguém vá ao diabo. É não falar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas é descanse junto de Deus. Descansar junto de Deus. Bonito, né? O 5º mandamento, por exemplo, não matar, de uma maneira mais moderna, o Yucat sugere: não arranje encrenca, não faça mal a outra pessoa, não brigue, não queira se vingar. Isso, de uma maneira bem mais simples, faz muito mais sentido para a criança, para o adolescente, do que o matar literalmente, que às vezes é o que é entendido. Na maneira positiva, o não matar está promover a vida, promover e respeitar a vida. Então, essas alterações são maneiras de compreensão do mandamento, uma compreensão mais abrangente do mandamento, que torna ele mais presente, mais real para o catequizando. E aí também nós temos figurinhas, do Yucat também. Aí a gente faz um outro saquinho com as figurinhas, para que eles identifiquem. O não furtar, por exemplo, aqui, ó, é uma menininha querendo ir buscar, pegar o que não é dela. Ela está querendo se apoderar do que não lhe pertence. Então, vamos pegar essa figurinha, vamos analisar essa figurinha, identificando em qual mandamento vai colar. Depois faz uma olhada geral para esses mandamentos, para todos eles, né, como ficaram, para essa maior compreensão. E aí nós vamos para o celebrar, a oração. Podemos fazer uma oração meditada, pedindo a Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, o anjo da guarda, que nos ajude a viver de acordo com os mandamentos, porque são orientações de Deus para o nosso bem, para o bem nosso e de toda a humanidade. E se todos em volta de nós também estão bem, nós também estamos bem. E aí vamos pedindo, a catequista pode ir orientando, para que eles vão pensando nessas atitudes, o quão bem faz. Fazer essa meditação, ir pensando nos mandamentos, pode falar alguns deles de novo, conforme o Espírito for guiando. Pode terminar com uma oração do Santo Anjo, para que ele nos rege. Pode terminar com uma oração do Pai Nosso. Acabou celebrar. Sobrou tempo? A gente pode fazer a amarelinha. Pinta no chão as 9 casas, a terra e o céu. Joga a bolinha onde caiu, ou a pedrinha. Aonde caiu, a criança tem que falar qual mandamento se refere, pensando na ordem deles. E aí, pula a amarelinha e vem o próximo e faz novamente essa brincadeira. É uma brincadeira de fixação, para eles irem associando os números e associando aos mandamentos, né? Porque a gente lembra dos 10 se nós contarmos. Então, é uma maneira de fazer. Que Deus e que o Espírito Santo haja em nós e que a palavra de Deus seja anunciada. Fiquem em paz.